Olá, meus queridos e amados. Eu também fui desafiado no desafio da palavra e não poderia deixar de cumprir, né? Eu pedi a Deus para que me desse uma palavra da qual eu pudesse compartilhar com todos vocês, e aí me veio ao coração uma palavra da qual Deus tratou comigo há algum tempo atrás, no que diz respeito à oração, à confiança em Deus e à ansiedade. Deus trabalhou muito com relação à ansiedade, porque na realidade a gente ora muito por necessidade, por medo, por desespero, e se esquece que a nossa oração ela tem que estar atrelada, ela tem que estar pautada na palavra de Deus e o principal, na confiança, né? Ou seja, dois pontos fundamentais. Então, eu me lembrei de Marcos 11, a partir do versículo 21, 22, 23, em que narra a história em que Jesus estava passando por um determinado lugar e ele se depara à frente dele com uma figueira muito bonita, por sinal. E Jesus teve fome, ele estava com fome, ele necessitava de alimento. Ele correu até aquela figueira, de modo que ele não achou nenhum fruto sequer. E ele, como Criador, ele disse: nunca mais alguém coma fruto de ti. Ele falou à figueira, prosseguiu viagem. No outro dia, quando voltava, Pedro, muito atento a tudo o que acontecia, a tudo que Jesus fazia, ele disse: Senhor, a figueira, eis que a figueira que o Senhor a amaldiçoou, secou da raiz até as folhas. E aí começa o ensinamento, a revelação em que Deus tratou com o meu coração, e eu quero compartilhar com vocês. Jesus disse para Pedro: Pedro, tende fé em Deus, porque em verdade te digo, se disserdes a este monte, ergue-te, precipita-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que você disser lhe será feito. Querido, esses são os segredos para que a gente tenha uma vida de vitória, uma vida de sucesso, uma vida de resultados. Não adianta simplesmente a gente orar, não adianta simplesmente a gente ter fé em Deus. Você tem que se dirigir ao problema, você tem que falar ao problema, você não pode se esconder do problema, ao contrário, você tem que enfrentá-lo. O pecado não, o pecado, este sim você deve fugir dele. A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. O problema não, você deve encará-lo, você deve resisti-lo, ok? Então, fale ao problema, profetize contra o problema, decrete a falência desse mal, seja ele qual for, na vida, no que diz respeito à vida familiar, profissional, financeira, em tudo que se diz respeito à sua vida. Gerou-se ali um problema, profetize contra esse problema, tá? Então esse é o segundo segredo, é a segunda revelação. Tende fé em Deus, diga ao problema, não duvide no seu coração, e quarto, crê que o que você falar, crê que aquilo que você decretar e profetizar pautado na palavra de Deus, vai se cumprir, ok? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Espero que, assim como eu fui transformado através dessa palavra, que você também possa ser, e que Deus possa trabalhar cada dia mais os nossos corações, que possamos pautar a nossa vida, a nossa história de fé na palavra de Deus, e assim ter grandes resultados, grandes conquistas, grandes bênçãos fluindo do trono de Deus para as nossas vidas. Deus abençoe você.